Iniciaremos agora o momento de conversa com os egressos da PUC Minas convidados. Para compor a mesa, convido a egressa da Faculdade de Comunicação e Artes, Adriana Machado. A egressa da Faculdade de Psicologia, Maria Aparecida Marques Vasconcelos. O egresso do Instituto de Ciências Exatas e Informática, Pedro Henrique Sena. A egressa do ISEG Escola de Negócios, Tabita Marcolino Gonzaga. Para abrir e mediar o bate-papo, passo a palavra para a egressa da Faculdade de Comunicação e Artes, Adriana Machado, que conduzirá os trabalhos a partir deste momento. Oi, gente, tudo bem? Começar agradecendo o convite e ao professor Mosair. É um prazer estar aqui. Meu nome é Adriana e eu sou filha da PUC, com bastante orgulho, na verdade. A gente combinou a dinâmica aqui, vai ser um bate-papo. Eu vou começar contando um pouco da minha trajetória na faculdade. Vou passar a palavra para os irmãos de PUC aqui. E depois a gente pega a partir daí, vamos falar um pouquinho, não só a partir da experiência nossa aqui com a PUC, aonde que ela nos levou, né? E que diferença que ela acabou fazendo na vida, né? Eu acho que podemos estabelecer como um consenso que a PUC desempenhou um papel bastante importante na vida da gente, para além da carreira, né? Eu sou do curso, eu entrei no curso de comunicação em 86. Minha mãe também formou na PUC, em psicologia. Tenho também irmãos, sobrinhos, egressos da PUC. E eu, embora tenha entrado para o curso de jornalismo, eu acabei me formando em publicidade. Lá pelo terceiro período de jornalismo, eu descobri que eu não queria ser jornalista, não. Mas o rumo estava certo, era comunicação. Assim que eu formei em publicidade, eu fui trabalhar e comecei a fazer uma série de pós-graduações em marketing. Fiz um mestrado em marketing, não aqui, na UFMG, mas voltei para a PUC dando aula. Então, eu dei aula na graduação, dei aula no IEC, de vez em quando. Ano passado, por exemplo, eu dei duas turmas lá. E um tempo depois, já depois de não dar aula mais, mas como presidente da agência que eu presido, a Tom Comunicação, depois eu vou falar um pouquinho dela, eu participei num conselho de ex-alunos da Escola de Comunicação e a gente criou um programa que se chamava Experimento, em que a gente escolhia alunos e eles passavam 3 meses em rodízio nas empresas dos participantes. Então, tinha gente da Fiat, tinha gente da Oi, tinha gente do Estado de Minas, do Tempo. E foi um programa bastante interessante. Tem profissionais muitíssimo reconhecidos, e gente que trabalha em São Paulo, gente que trabalha por aí em tudo quanto é lugar, que participou desse programa, que também ilustra, né, e comprova
é mais do que a excelência mesmo profissional do curso, é esse conjunto aí mais completo de uma formação que é humanista e que conecta pessoas parecidas, né, de propósito parecido, de energia parecida, de vontade de transformar e de atuar de um jeito diferente. Eu acho que essa é uma... Então, essa que é a minha vivência, essa minha trajetória, esses são os meus pontos de contato. E agora, recentemente, eu voltei para a PUC como agência de publicidade da PUC. Então, agora, o professor Mosaico já foi meu professor, já foi meu colega, agora meu cliente, para minha alegria. Então, desde junho, a gente é responsável pelas campanhas publicitárias. A primeira que a gente pôs no ar foi a pós-graduação. Mas tem coisa nova aí no forno já, né, professor? Então, essa é a minha experiência. Eu vou passar a palavra para o Pedro. Ele vai contar um pouquinho dessa trajetória aí dele, dessa jornada dele em relação à PUC. Alô? Obrigado, Adriano. Então, boa noite, pessoal. Acho que já é noite, né? Eu sou Pedro Henrique Pena. Minha história com a PUC, na verdade, começou antes de eu entrar aqui, porque eu estava no terceiro ano no meu colégio e eu já tinha tido uma experiência que a minha avó estudou na PUC, os meus pais estudaram na PUC e eu já sabia qual que era o perfil de formação e eu me inspirava muito neles. Então, quando abri o vestibular, eu falei, nossa, é agora, né? E eu fiquei todo nervoso pela primeira vez na minha vida, né? Eu ingressei na PUC, foi em 2010, no curso de Engenharia de Computação. E, assim, desde o primeiro momento eu já me senti muito acolhido. Assim, eu não consigo nem explicar como era... olha, eu fiquei emocionado. Entrar, né, para esse ambiente que eu fui muito bem acolhido. Logo de cara eu já tive uma relação muito forte. Eu comecei a fazer iniciação científica no primeiro período, por mentoria, né, de vários professores excelentes que me ajudaram nessa minha trajetória. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio durante a minha graduação, coisa que seria muito difícil para minha família poder me levar. Então, a gente pode trabalhar esse aspecto também. Aí, no meio do curso, sétimo período, regular em engenharia, coisa que é raro, né? Resolvi trocar e troquei de curso. Eu acabei formando o curso de Ciência da Computação em 2015, né? E, bom, fui para Florianópolis fazer um mestrado lá. Mesmo em Florianópolis, eu fiz questão do meu orientador, né, continuar me orientando na minha dissertação, porque eu vi que aquilo ali tinha sido sempre ele sempre me abriu, né, olhos para as coisas que eu não sei nem falar. Muito obrigado, professor Henrique Cota, por sempre ser meu mentor. Depois eu continuei, fiz meu doutorado na França. Na verdade, eu recebi uma bolsa integral do governo francês para fazer o meu doutorado lá, mas eu sabia que eu queria ter um pé na PUC, então eu corri atrás, fiz todo mundo assinar os papéis, e aí, no final das contas, eu fiz um doutorado de cotutela com a PUC Minas. E, assim, hoje, na verdade, hoje eu sou do mercado de trabalho, eu estou inserido na Microsoft, né? Depois a gente pode falar como que eu cheguei lá também, se for o caso, mas eu acho que mais orgulhoso do que falar que eu sou engenheiro de software na Microsoft é falar que hoje eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, porque durante a minha trajetória eu vi que a PUC transformou a minha vida. Se eu faço um recorte assim, de 16 anos atrás, transformação total na minha vida. E eu acho que eu quero muito contribuir para essa transformação na sociedade, que eu acho que é muito importante. E eu estou muito feliz de poder estar lançando esse programa hoje aí com todo mundo aqui. Obrigado, gente. Maria, conta um pouquinho também da sua trajetória na PUC. Vamos lá, boa noite. Estou muito feliz de ver alunos queridos aqui também. Eu sou a Maria, né, Vasconcelos, eu estudei na PUC São Gabriel. E conversando, né, um pouco no nosso encontro antes,
ficamos pensando como não se emocionar, né? Assim, eu tenho uma lembrança que vem muito rápida, uma cena rápida assim da infância, de que nós vínhamos visitar um tio que morava aqui próximo da PUC. Não sei se vocês têm essa mesma visão, mas quando eu ali muito pequena, a gente vindo da pracinha, e eu olhava para a PUC, tão grandiosa, né? E eu tinha uma fantasia ali de infância, de que, na medida que a gente ia se aproximando, vindo da praça, ela ia crescendo, né? Assim como nos desenhos que eu assistia. Então, eu sempre perguntava para minha mãe, que lugar que é esse? Que lugar é esse? Minha mãe, muito simples. Ai, filha, eu acho que é uma escola, né? Minha mãe respondia. E estudar, né? Chegar a essa escola e fazer a minha graduação nessa instituição tão grandiosa que crescia para mim desde a minha infância foi muito significativo, né? Eu queria trazer também um pouco de como que foi importante a chegada do Campus São Gabriel na região. Eu sou moradora também da região. Eu comecei o meu curso de psicologia em 2005 e contando hoje para os meus colegas de como que da transformação que aconteceu no território, né, assim, com a chegada daquele campus, um campus que chega transformando o entorno, transformando aquele território. Quantas coisas aconteceram a partir da chegada também daquele campus na região, né? E eu falo isso como aluna e também como moradora daquela região, de ver uma região crescendo a partir de uma instituição que abriu as portas para a comunidade e que se preocupou em construir projetos de extensão, né, atividades curriculares que acolhessem, que contemplassem aquela comunidade. No meu percurso, né, eu fiz várias atividades extracurriculares, estágios extracurriculares, que eu só descobri a partir de divulgações que a PUC fez nos murais, no portal. Então, toda a minha experiência, né, com as atividades extracurriculares vieram a partir de divulgações que a própria PUC, de parcerias que a PUC construiu. Eu gostava muito, eu sempre falo para os meus alunos sobre como que é importante essa experiência com a atividade curricular, com os estágios curriculares, porque quando eu me formei, eu fiz questão de trazer algumas experiências ali que tinham uma conexão forte com as vagas que eu pleiteava quando eu me formei, e dessa experiência dos estágios curriculares. Então, quando eu me formei, que eu vi o meu currículo, eu sempre falava, gente, eu tenho um currículo muito consistente, eu tenho um currículo muito rico, e toda essa experiência foi construída durante a minha graduação. Iniciando o semestre agora, né, eu chegando no campus, eu vi uma faixa destinada aos alunos, né, escrita, aproveite tudo que a PUC tem a oferecer. Eu acho essa frase muito significativa, né? E ela há muitos anos, né, desde o início da minha graduação, acho que essa frase já existia para mim, né? Porque além tanto das atividades extracurriculares que eu tomei conhecimento a partir da instituição, os estágios curriculares, eu tive também uma participação muito forte nos projetos de extensão. Eu participei de 4 projetos de extensão, e foram projetos fundamentais, inclusive, que me inspiraram e que influenciaram fortemente, além de me capacitar, que influenciaram fortemente a minha escolha profissional, né? Eu queria, para concluir minha fala, hoje eu sou professora e sou como professora substituta nesse semestre, mas já é o meu 2º semestre aqui. Me orgulha muito, né, essa oportunidade de retornar, de estar, né, na docência. Me encontrei muito na docência. Eu desenvolvi, antes da docência, aqui, uma atividade extracurricular, né, que já ali, eu acho que trouxe, né, um pouco, Maria, olha só, né, a docência batendo na porta, então aproveita. Então, acho que foi uma experiência muito interessante, mas teve uma experiência muito significativa para mim, em um dos estágios curriculares, que foi o estágio na Clínica Escola da PUC. Eu passei pelos laboratórios também, o laboratório de educação, o laboratório de psicologia social, mas na clínica eu tive uma experiência muito especial, que a professora, na época, hoje ela é diretora da FAPSI, a Betânia, ela foi minha orientadora nesse estágio. Ela fez uma proposta de que, a partir do caso que nós acompanhávamos no semestre, que nós, a partir das discussões teóricas nas supervisões, que nós produzíssemos um trabalho, né, articulando aquela experiência com os conceitos trabalhados na supervisão. E eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito inquieta, né, e com muita vontade de aprender.
eu propus, falei, olha, eu quero sim fazer esse trabalho, mas eu quero dar um passo a mais, eu quero construir o caso clínico, né? Eu quero fazer a construção do caso e quero escrever um texto, porque eu gostei muito da experiência e eu fiz essa proposta. Olha, eu quero sim fazer o trabalho a partir dessa proposta, mas eu quero construir um artigo, né? Porque essa experiência está sendo muito importante para mim e foi uma experiência que me apresentou para mim para um campo de trabalho também, que hoje eu atuo, que também é a clínica. E aí ela super topou, eu transformei essa experiência em um artigo. Esse artigo, eu participei do primeiro concurso de artigos do Encontro Integrado, né, da Psicologia no Campo São Gabriel. Foi um artigo premiado, né? Eu ganhei o concurso de artigos e essa experiência me mostrou, né? É apenas um recorte de tudo que eu vivi e que eu experienciei, né? Assim, nesse espaço de formação que foi tão especial para mim, né? E é isso. Sabe? Boa noite, né? Primeiramente, é um prazer, uma felicidade estar aqui representando tantos alunos e alunas. Minha história aqui começou no ano de 2007, quando eu vim fazer o vestibular teste, ali no meio do ano, né, do terceiro ano, e eu apaixonei com esse campus. Eu achei ele perfeito e falei, eu vou estudar aqui. E meu pai, não, você tem que ir lá para o UFMG e tudo. Eu falei, eu posso até fazer, mas eu quero fazer lá na PUC. E realmente passei aqui em administração e ingressei aqui no ano de 2008. E em 2009... fui ser estagiária, né, inclusive na área aqui do PUC Carreiras. Então, a PUC está muito atrelada não só à minha trajetória educacional, mas também profissional. Então, aqui eu recebi puxão de orelha, incentivos, e assim, hoje, muito da profissional que eu sou foi da formação que eu tive aqui, não só educacional, mas também de acompanhamento aqui dentro, né? Não sei se todo mundo que está aqui sabe disso, né, que nós também temos oportunidades de estágio internas. Logo depois de formar, ali em 2011, inclusive em 2009, eu fui contratada, né? Então, aqui também foi minha primeira oportunidade, não só de estágio, mas profissional também. E em 2011 eu formei, e aí logo depois já entrei em pós-graduação, né? Fiz várias pós-graduação aqui, então, inclusive, eu brinco que eu sou filha da PUC, né? E eu tenho colegas, né, aqui da PUC até hoje, a gente tem grupo de WhatsApp que chama Filhos da PUC e agora Netos da PUC, porque todo mundo tem filho. Então, realmente é uma trajetória assim, muito bacana, né? São amizades que, como foi falado no vídeo, a gente leva para a vida. Logo depois eu fiz aí uma pós-graduação na área de processo de negócio, fiz uma MBA, um pós-MBA, e logo depois formei também em Agile Coach, tudo aqui pela PUC. Então, é um prazer, uma felicidade mesmo, né? Com orgulho que a gente fala que a nossa trajetória ela foi aqui dentro, né? E é incrível, ainda mais porque isso se estendeu pela minha família também. Eu vejo tanto que isso é comum aqui, né? Familiares que também estudaram aqui. Então, os meus 3 irmãos também estudaram aqui. Uma vai formar, inclusive, ano que vem. Conheci meu marido aqui dentro. Então, é realmente uma história muito bonita e que não tem como a gente não ficar emocionado com esse momento. O Pedro já deu a dica do que a gente quer saber aí, né? Como é que ele chegou na Microsoft? Então, na verdade, falando um pouco da transformação, do que eu aproveitei na PUC, eu acho que questão de iniciação científica, para mim, foi uma coisa que me deu todo um ferramental para eu ter um contato próximo ali com uma pesquisa. O meu orientador, na época, né, eu falei que o professor Henrique, ele sempre esteve muito próximo e olhando para como que ele poderia criar ali todo um ambiente para eu aprender, né? Então, ele teve muita paciência, porque um aluno que entra para o primeiro período fazer pesquisa, né, é meio complicado. Como é que você vai trabalhar aquilo ali, né? Então, eu trabalhei muito essas oportunidades que a PUC me ofereceu fora a sala de aula, né? Então, eu participava dos eventos que tem, workshops de iniciação científica que são motivados aí pelo programa de Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Eu fui atrás desse link que teve justamente porque ela tem universidades parceiras, né? Então, por exemplo, tinha a parceria lá com a universidade lá na França, que eventualmente acabou virando o lugar que eu fui fazer meu doutorado. E eu fui buscando esses meios assim para eu entendendo como é que eu tirar o máximo que eu podia da universidade.
fui monitor das disciplinas. E eu acho que eu sou muito grato porque acho que quando a gente começa a procurar, eventualmente as oportunidades vão surgir. E eu sempre ouvi isso muito, né? Muito desses mentores que eu tive aqui na universidade. Então, o que aconteceu, né? Eu busquei na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, enquanto eu estive aqui, me aprofundar numa área que eu vinha sendo uma área muito crítica ali, né? Que era a parte de sistemas operacionais. Então, eu já estava atuando no mercado, no final do meu doutorado, numa outra empresa também, lá do Vale do Silício, com sede aqui em Belo Horizonte, a Cadence. E, bom, eu fui chamado, né? Eu fui chamado para ingressar lá e eu fiquei muito... Gente, nem acreditava, porque era também um sonho ali, né? E hoje eu já tenho 2 anos e meio que eu trabalho na divisão de pesquisa em sistemas operacionais da Microsoft. Na verdade, eu fiquei lá 2 anos, aí o pessoal do departamento, o Max, o professor Lúcio, ficou me cutucando. Pedro, vem aqui, vamos lá, vai abrir um concurso, né? Por que não? E realmente eu vi que estava em mim, né? Então, eu acho que voltar para cá é unir os 2 mundos, porque eu tanto tenho esse lado lá, né, no mercado de trabalho, eu estava em reunião o dia inteiro, vou ficar em reunião agora de noite, né? Mas eu também queria criar esse vínculo com os alunos. Eu quero descobrir aqui quais são os potenciais que a gente pode fortalecer pesquisas. Assim como deve ter muitos outros aí, representantes das empresas aí, né, das empresas parceiras, né? A PUC Minas tem uma parceria com a Microsoft também, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu fiz questão de buscar essas formações complementares que a PUC te oferece em todas as dimensões, né? E no meu caso foi muito científico, né? Maria, conta um pouco aí da sua trajetória profissional a partir daqui. Você formou, e aí? Eu me formei no final de 2009. Em fevereiro do ano seguinte, eu já estava trabalhando em um programa do Estado como técnica social, né, e como psicóloga. Foi uma experiência interessante, porque na graduação eu fui estagiária desse programa, né, que o programa Fica Vivo. Eu estagiei nesse programa por 1 ano e 8 meses e consegui, assim que formei, passei no processo seletivo e ingressei como técnica do programa, né? Então, foi uma primeira experiência que veio muito a partir do estágio extracurricular. Eu sempre conciliei a minha experiência profissional também com o consultório. Sempre gosto de compartilhar isso com os meus alunos. Eu comecei sublocando, né, um consultório, e eu sempre conto isso para os alunos, os meus alunos dos estágios de supervisão da clínica escola, que eu tinha o meu kit ali, que eu levava comigo, porque o consultório não era o meu espaço. E aí eu levava o meu kit para que aquele espaço ali tivesse ali detalhes, né, que representassem a minha presença naquele espaço, né? Porque a gente sabe que como que isso é importante, né? Principalmente nesse trabalho de cuidado da saúde mental, como que é importante essa relação, esse vínculo, essa construção do vínculo com o profissional que atende. E isso eu aprendi com uma das professoras que me supervisionou na clínica escola da PUC. Depois disso, eu trabalhei também no Estado, né? No Estado fui gerente, fui diretora. Inclusive, eu ajudei a implementar uma diretoria no socioeducativo de fortalecimento do trabalho com famílias e com a rede, né? Muito a partir dessa experiência que eu construí desde a graduação, né? De aprender o que significa, né? Para um território, para uma política pública, uma articulação de rede social. Né, assim, articular parcerias e serviços em prol, né, do desenvolvimento da autonomia, né, daquelas pessoas, né, acompanhadas pelos serviços. Então, trabalhei na política, no socioeducativo, né, nas medidas socioeducativas, trabalhei tanto no meio fechado quanto no meio aberto. Como diretora, eu acompanhei todas as unidades, né, socioeducativas com orientação metodológica, né, do trabalho de atendimento aos adolescentes e às famílias. O meu mestrado, ele foi aqui na PUC também, né? Fiz o meu mestrado aqui, fui bolsista CAPES,
E o tema do meu mestrado surgiu a partir dessa experiência profissional, né, com os adolescentes. E depois eu consegui aí conquistar o meu espaço, o meu consultório. E agora, né, a partir de uma atividade extracurricular que eu comecei desenvolvendo aqui, né, que veio muito dessa experiência que começou lá na graduação, né, dessa interface da psicologia com a arte, eu cheguei, então, à docência também. Tabita, me conta como é que você chegou na Localiza. Então, atualmente, né, sou especialista em produtos digitais no Localiza, mas a minha trajetória começou aqui, no estágio. Acho muito legal, assim, como o estágio ele contribui para a trajetória profissional da gente, né, o tanto que a gente aprende, como você citou, né? E na época do estágio, logo depois que eu fui contratada, eu participei do projeto do Sistema de Gestão de Estágios. Então, foi o meu primeiro contato com o que eu faço hoje, né, representar o negócio dentro da tecnologia. E aí, com isso, aprendi muito nesse projeto, assim, foi uma felicidade participar dele. Logo depois, eu fui fazer parte da Sociedade Mineira de Cultura, que é mantenedora aqui da PUC. Fiz outro projeto lá também, do Sistema de Gestão de Contratos e Convênios. E, nesse meio tempo, estava fazendo uma especialização e um colega meu, né, vendo, né, a minha performance em sala de aula na pós-graduação, me convidou para ingressar na empresa dele. E aí eu fui fazer parte da CEMIG, lá da área de tecnologia. Então, fiquei lá, né, durante um bom tempo e aprendi muito também. E aí, nessa mesma época, eu comecei a fazer uma especialização em Agile Coach aqui, e aí já mais voltada para as metodologias ágeis, que é o que a gente mais pratica hoje dentro da tecnologia. E aí, dentro de sala de aula também, um professor, né, gostou muito, né, mesma coisa, assim, do meu jeito, das coisas que eu comentava, e me chamou para fazer parte da Localiza. Então, é interessante ver o tanto que a minha trajetória educacional estava ali caminhando junto com a minha trajetória profissional, né? Então, assim, é até o tanto que é importante a gente usar dos contatos que estão ali em sala de aula, né? São eles que vão abrir muitas portas aí para a gente. Eu tenho uma trajetória que também parte aqui da PUC, mas talvez a principal influência que eu carrego da PUC está menos ligada aos empregos e às ocupações que eu tive. Eu fui trabalhar em grupo de tecnologia, no Grupo Algar. Trabalhei nos projetos de implantação, as primeiras implantações de telefonia celular, enfim, na época da internet lascada, né? Mas talvez uma das principais contribuições da PUC na minha formação foi essa vontade de continuar estudando e essa dimensão da ética e da participação, de uma vontade de contribuir com a indústria. Então, quando eu fundei a agência, eu cofundei a Tom há 22 anos atrás, mas desde então a gente teve uma participação nas associações de classe. Hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Eu faço parte do Conselho de Ética do CONAR, né, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Hoje eu sou do Conselho Superior, presidente da primeira Câmara do Conselho de Ética da minha atividade, né, que para quem é da área, é um órgão bastante importante, que é onde a gente discute e decide o que é o que não é ético, né? O que a gente acha que está de acordo com as melhores práticas ou não. Aliás, na semana passada, o Conselho entendeu e julgou o caso da inteligência artificial na publicidade, no caso da Volkswagen, né? Foi até um caso bastante interessante, complexo, bem interessante. E a decisão do Conselho foi muito ponderada, porque achou que ele estava avaliando dois aspectos da utilização da inteligência artificial, aquele comercial da Kombi e da Elis, né? Eram dois questionamentos. Um, se a família estaria autorizada a permitir, tinha o direito de dar aquela autorização. E o Conselho foi unânime em entender que sim, tinha o direito, estava estabelecido como direito da imagem dela, era da família, a família autorizou. E se
era ético e se era apropriado que não tivesse um aviso específico de que a participação deles se acontecia através da inteligência artificial. Essa já foi mais polêmica, porque o próprio relator achou que seria necessário um aviso, mas as pessoas acharam, o voto vencedor foi, que teve maioria na Câmara, foi de achar que poderia usar, mas que era necessário, posteriormente, o Conselho se debruçar sobre isso e pensar quais são as implicações, né? Porque, especialmente naquele caso que todo mundo discutiu, ficou difícil alguém imaginar que aquilo poderia ser outra coisa que não inteligência artificial, mas, independentemente disso, a inteligência artificial interferindo na realidade dessa forma deve ser objeto de uma análise cuidadosa, enfim. Eu estou contando isso tudo porque eu acho que essa vontade de atuar como publicitária, mas também como participante da associação, das agências, participando do Conselho de Ética, tentando contribuir coletivamente, acho que é uma semente que é plantada em mim pela PUC. Né? Então, essa coisa de você entender um pouquinho além do ofício, né? Eu acho que essa é uma marca que a escola deixa na gente e foi em mim, particularmente. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você, Pedro. O que você acha que a PUC deixou em você e que te marcou pessoal e profissionalmente? Uma coisa? Não. Parece que... Eu acho que ela me permitiu... Nossa, fica difícil pensar em português. Mas ela me permitiu fazer o uso de todo o potencial que eu poderia ser. Ela me deu todas as ferramentas para eu crescer o tanto que eu queria crescer e continuar crescendo. Então, todas as oportunidades que eu tive na graduação, todas as conexões que Maria falou, que muito foi conexões, né? Gabi também falou que ela fez muitas conexões aqui. As conexões, elas também me possibilitaram conhecer equipes diferentes, conhecer problemas diferentes, sair do meu contexto local e ir para um contexto muito maior. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se fosse para resumir numa ideia, a PUC permitiu eu crescer e poder chegar e continuar crescendo. Né? E hoje eu cresço aqui na sala de aula. Engraçado, hoje eu estava lá com um aluno, aí um aluno me saca uma ideia lá de um algoritmo que eu nunca tinha pensado na minha vida. Eu falo, não é que dá certo esse negócio? Pra você ver, um aluno que está, né, assim, acho que a gente é um aprendizado constante. Então, eu acho que a PUC continua me permitindo crescer. E eu acho que todo mundo que buscar crescer vai conseguir, né, alcançar coisas inimagináveis na vida de cada um. Né? Então, acho que é isso. Obrigada. Maria, conta pra gente. Acho que tem uma marca hoje, né, nesse momento, né, de construção da minha experiência na docência, tem uma marca que eu tenho certeza que eu trago das minhas professoras, dos meus professores da graduação. Há pouco tempo, uma aluna, no final do semestre passado, uma aluna me mandou um e-mail dizendo assim, professora, me agradecendo pelo semestre, e ela escreveu assim, obrigada por você fazer questão de lembrar dos nossos nomes e dos nossos rostos. E isso eu aprendi com os meus professores, que faziam questão de olhar nos olhos, de saber como que estava né, ali a minha experiência. Quando eu me formei, professores que fizeram questão de estar em contato, de saber como eu estava, né, fora ali da universidade, quando eu voltaria para o mestrado, né, assim, professoras que depois me encontraram e se lembraram, né, assim, inclusive tem uma professora minha ali, a Márcia, que me viram e falaram, olha, você está aqui, que bom que você está aqui. Então, acho que esse e-mail da aluna é uma marca que ficou e que veio da graduação, que hoje eu trago para a experiência da docência, né? E acho que é isso. Queria falar mais, acho que é mais. Tá, Bia. Eu tinha pensado numa resposta diferente, mas até a partir do que vocês responderam, eu vi o tanto que não esmorecer em frente aos desafios foi uma coisa que a PUC trouxe muito para mim.
muitas vezes tem desafios que são dados, que a gente pensa que são muito maiores do que a gente, mas a gente tendo uma boa base, a gente consegue seguir em frente. E aí, olhando agora a minha trajetória, né, pessoal, profissional, educacional, eu vejo tanto que a PUC me deu uma base para enfrentar esses desafios, né, e enfrentar sabendo que eu tinha um bom embasamento, ter formado aqui dentro, né, é um nome que a gente fala com muito orgulho, né? Onde que você formou? Eu formei na PUC Minas, então isso traz um peso, né? Por trás, assim, a gente tem algo que nos sustenta. Então eu vejo isso, assim, olhando para toda a minha trajetória, foi estar aberta para os desafios, né? Ir de peito aberto mesmo, sabendo que ia dar certo e que a gente tem com quem contar. A gente vai encaminhar agora para a nossa última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma provocação. Se você pudesse dar um conselho para quem está aí na graduação ou escolhendo uma escola, qual é o conselho que você daria, Pedro? Sempre começa comigo, gente. Um conselho, eu acho que assim, é muito difícil dar um conselho geral. Eu vou fazer uma persona aqui na minha cabeça, né? Uma pessoa que está entrando para a faculdade, ela quer, está disposta a aprender, né? E eu acho que é estar aberta para todas as oportunidades que podem passar ali para você. No meu caso, foi estar aberto para trocar de curso, mesmo sabendo que computação era o curso, né? Computação, assim, a área de ciência da computação. E eu estava aberto, então eu acho que, ainda mais se for um jovem, novo ali, né? A gente ainda está com a cabeça muito fresca, então eu dou esse conselho aí. E se for lá para um final ali, às vezes já está concluindo o curso da graduação, que é bom falar aqui, porque até é muito relacionado com esse programa, pensar assim, como que eu vou continuar aprendendo depois? Eu acho que são as duas frentes ali. E a PUC, eu acho que, de novo, te dá todo o ferramental para você continuar crescendo. Obrigado. Vou continuar seguindo na mesma ordem, tá? Porque eu resolvi ser democrática. Olha, eu acho que o conselho que eu dou, de uma certa forma, já está aqui na entrada do campus, né? De todos os campos. Que é essa frase da faixa, né? Aproveite tudo que a PUC tem a oferecer. Né? Eu acho que é isso, aproveitem, né? Sobre a escolha, né? Eu acho que conversem com os filhos da PUC, porque eles têm muito o que dizer sobre a história, o percurso, a percepção em relação tanto à formação, né? Enfim, mas também as oportunidades que a PUC, as portas que a PUC abre. Então, sempre vocês, né? Quem está no momento de escolher, né, a carreira, conversem com os filhos da PUC, que vocês vão ter aí experiências muito ricas, né, sobre estar aqui. Bom, o que eu gostaria de deixar, né, para quem está agora na universidade é que aproveitem das oportunidades, principalmente o estágio. O estágio é realmente onde você vai ver o que você gosta, o que você não gosta, que tem nada a ver com você. É onde você vai ser educado mesmo para o mercado de trabalho, é onde as pessoas vão te dar toques, vão te dar conselhos. E é o melhor momento para você absorver aquilo ali, né? Então, vá com humildade também para os estágios, para você aprender, para você ser formado realmente. E isso ajuda demais, assim, quando a gente sai da universidade, as experiências que a gente adquire no estágio e, né, tudo aquilo que a gente aprende ali, até para determinar o nosso rumo profissional. Então, se eu for deixar um conselho assim, aproveitem dessas oportunidades, aproveitem dessas experiências, principalmente com todo esse arcabouço, né, que foi mostrado aqui, porque isso faz muita diferença no dia a dia. Antes de eu encerrar, vou dar o meu conselho. A impressão que eu tenho da minha vivência, e depois ouvindo a de vocês, sai reforçada. A carreira da gente não começa no dia que a gente sai da faculdade, começa no dia que a gente entra. Porque quando a gente pensa assim, que o mercado de trabalho é uma abstração, o mercado de trabalho são os nossos colegas, são os nossos professores, são os amigos, né, que a gente faz no corredor, gente para frente, gente para trás. E, às vezes, a gente fica esperando que horas que é que vai começar. E eu não sei se isso deixa a gente mais ansiosa ou menos, a mim me deixa menos ansiosa. Na hora que a gente entrou na escola, a nossa carreira começou.
né? É um motivo a mais para a gente ser delicado, educado e gentil com os colegas, com os professores, com os funcionários, com os monitores. Essas são as pessoas que vão fazer parte da vida da gente, profissional e pessoal dali para frente, né? A gente vai conhecer marido, amigo, namorado, né? Então, esse eu acho que é o principal cuidado, e talvez esse conselho vale tanto para quem acabou de entrar, quanto para alguém que está quase saindo. Já começou. Faça bom uso, olha para os lados. Seja gentil também, né? Porque vai ver aquele colega que era muito nerd, vai virar um super cara, e era melhor você ter tratado ele bem. Nem que não seja pela bondade do coração, mas que seja por um pouquinho de pensamento estratégico. Gente, muito obrigada. Obrigada de novo pelo convite e boa sorte aí, vida longa aos filhos da PUC. Agora está ligado, né? Então, eu agradeço a todos vocês, né, que ficaram aqui até o final, puderam compartilhar conosco esse lançamento. É um projeto, né? Eu fico emocionada com todas as falas, com o filme que foi da minha família, né? Eles não falaram que eu formei também, que eu estava lá, mas eu estava, fiz o curso de odontologia aqui na PUC, sou filha da PUC, né? Então, tem uma identidade mesmo, aquilo que o reitor falou, que é muito importante, né? Um posicionamento social, né? De fala, de ética, de luta, que eu vejo muito em todos os filhos da PUC, né? Então, é importante a gente levar isso para sempre como herança, como DNA e etc. E agradeço a todos e gostaria de dizer que esse programa só vai dar certo se a gente fizer junto, né? O caminho está aberto e precisamos construir aí ações muito positivas. E muito obrigada. O evento está encerrado, né? Muito obrigada.